Olá, virtuosas! Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja conosco nesse período. Hoje nós iremos falar mais um pouquinho a respeito de casamento e eu quero pedir que a gente venha orar nessa hora. Paizinho maravilhoso, santo, perfeito, bendito, amado, Deus único, digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a majestade. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar nesse momento a minha vida inteiramente ao teu dispor. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, que a Andréia venha se calar e que o Senhor tenha a voz através da minha vida nesse momento. Pai, e que o Senhor venha ministrar nos nossos corações a tua vontade, que é boa, agradável e que é perfeita. Deus, e que em nome de Jesus nós possamos sair tratadas desse tempo, Deus. E que nenhuma de nós possamos voltar para os nossos afazeres da mesma forma. Mas que possamos sair daqui, Deus, em nome de Jesus, mais sedentas da tua palavra, com mais sabedoria, Deus, com mais discernimento e com mais visão do alto, Pai. Pai, assim eu te peço agradecida em nome de Jesus. Amém? Nós iremos estudar hoje sobre 3 pilares de um bom casamento. Efésios é um dos textos que nós iremos estudar nesse momento. Efésios 5:33 diz assim: cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Então, nós entendemos que amor e respeito devem andar em conjunto para que possamos ter um casamento abençoado. Porém, logo no início eu falei que existem 3 pilares para um bom casamento. E o principal pilar de um bom casamento é Deus. Deus, ele deve ser prioridade no nosso casamento. Nós vamos ler a história de Esther. Esther é uma mulher que ela tem muito a nos ensinar. Muito, muito, muito. E eu gostaria até de te fazer uma pergunta. Não vou deixar ninguém constrangida, que não vai precisar ninguém responder, claro. Agora você pode se responder, você pode se analisar. Aliás, eu acho que essa mensagem de hoje para nós é exatamente isso. É uma reflexão para nos analisarmos e para chegarmos à conclusão daquilo que estamos fazendo, se realmente é a vontade de Deus ou se no nosso casamento está prevalecendo a nossa vontade. E por isso muitas vezes as coisas não estão de acordo com o que nós programamos lá no início, né? Lá no altar, quando fizemos os nossos juramentos, quando planejamos antes mesmo do casamento. E no decorrer dos anos a gente vem vendo que as coisas não estão... A engrenagem não está funcionando, né? Da forma que a gente tinha programado. Então eu vou te fazer uma pergunta, a qual o Espírito Santo já me fez, e eu já estou refletindo nela, você pode ter certeza, que é: quem você tem priorizado no seu relacionamento conjugal, na sua vida num todo? Quem é a sua prioridade? E nós entendemos aqui logo no início que a prioridade no nosso casamento deve ser Deus. A Bíblia fala que o cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta com facilidade. Então esse cordão de 3 dobras se refere a Deus. É Deus, o esposo e a esposa. É esse cordão. Aí eu te pergunto aqui também: você se sente amada por seu esposo? E seu esposo se sente respeitado por você?
Eu vou dar alguns exemplos aqui de forma prática para que seja trago, né, à nossa memória algumas situações que às vezes são recorrentes em nossos lares e que a gente às vezes não considera, sabe? Acha que é irrelevante. Que é o exemplo. Seu esposo dá uma ordem ao seu filho ou filha, ou os filhos, né? Para quem tem mais de um, e você não concorda com essa ordem que ele deu, você desautoriza o seu esposo na frente dos seus filhos? Ou quando você não concorda com a ordem que ele deu, você conversa com ele em particular a respeito? Você respeita o seu esposo no seu local de trabalho? Um exemplo. Seus colegas de trabalho combinam que ao encerrar o expediente irão sair para conversar, para, né, lanchar, para fazer algo. Você simplesmente concorda com eles e vai sem comunicar nada a seu esposo, o atraso ao chegar em casa, né, enfim, os seus compromissos, ou você, no momento em que fica sabendo do compromisso que os colegas de trabalho têm ao encerrar o expediente, entra em contato com o seu esposo e comunica a respeito da programação dos colegas de trabalho. Um outro exemplo muito recorrente é que geralmente, né, a gente tem que estar ciente de se a gente está respeitando o nosso esposo no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho e no meio da nossa parentela. Sua sogra adoeceu e seu esposo se sente na obrigação de compartilhar o cuidado dela com os irmãos. Quem é você nessa jornada? Você é aquela que auxilia o seu esposo ou dificulta o trabalho dele nos cuidados com a sua sogra? A Bíblia, amadas, é o nosso manual de instrução para todas as áreas das nossas vidas, sabe? Todas. E, como eu disse no início, nós vamos aprender um pouquinho com Esther, que foi uma mulher muito sábia, que está no nosso manual de instrução, que é a nossa Bíblia. E aqui até falo que nós podemos seguir o exemplo de Esther, que foi uma mulher sábia, mesmo sendo órfã de pai e mãe, porque a Esther ela foi criada pelo primo mais velho, Mordecai, né? Por que eu digo isso? Você pode até achar, o que tem a ver uma coisa com outra? O que tem a ver é que, assim, como eu atendo muitas mulheres, eu ouço muitas vezes as mulheres falando assim, André, você não conhece a minha trajetória, você não sabe como foi a minha família disfuncional, você não sabe que eu não fui criada por pai e mãe, você não sabe, então, assim, né? Por isso que eu pontuei essa condição de Esther. Esther também não foi criada por pai nem mãe, ela perdeu o pai e a mãe dela, e ela foi criada por um primo muito abençoado, né? Isso fica claro na história dela, mas ela não teve a presença dos pais na criação dela, o que isso prejudica muito, né? Segundo relatos que eu ouço sempre, e aconteceu na minha própria vida, eu tenho experiências também com isso, mas assim, ainda que as nossas dificuldades sejam imensas, elas, né, no caso, as dificuldades, elas não podem anular quem Deus é para nós e em nós. Por isso a importância de vivermos segundo o nosso manual de instrução, que é a Bíblia Sagrada. Porque se nós vivermos seguindo as nossas dores, as nossas mazelas, a família disfuncional que tivemos lá atrás, e os exemplos que às vezes não foram bons que os nossos pais nos deram, fatalmente iremos fracassar com a nossa família. Agora, uma vez que a gente vive de acordo com o manual de instrução, com o manual daquele que nos fez e sabe exatamente como nós devemos funcionar, aí sim, nós vamos ver a engrenagem funcionando da forma que deve se funcionar. Amém? A Esther
quem não conhece esse livro, eu super aconselho você a ler e meditar nele. É um livro, assim, maravilhoso, maravilhoso. Vale muito a pena você ler ele. Ele tem muito ensinamento para as nossas vidas, né? E como eu disse aqui, você pode seguir o exemplo de Esther ou pode optar por seguir o exemplo de Vasti. O que eu quero crer que nessa escola não tem nenhuma mulher que irá optar em seguir o exemplo de Vasti, que se tornou uma mulher divorciada por não respeitar o seu esposo, o rei Assuero. Que aqui em Esther 1:11 e 12 diz assim: ele deu ordens a seus ajudantes para trazerem a rainha Vasti, e ela devia usar a coroa real. Ele queria mostrar a todo o povo e a seus súditos a beleza dela, pois a rainha era de fato uma mulher muito bonita. Mas quando os ajudantes falaram com a rainha sobre a ordem do rei, ela se recusou a ir. E o rei ficou furioso e indignado. Ou seja, a rainha Vasti, ela desrespeitou o seu esposo. E com essa atitude, com essa falta de respeito dela para com o rei, ele tomou uma decisão irremediável. Então nós precisamos parar e analisar quanto às nossas atitudes, quanto àquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, com os nossos cônjuges, com a nossa família, né, dentro do nosso lar. É preciso parar um pouco, refletir e, de repente, se necessário for, refazer a rota. Depois dessa situação, lá em Esther 1, de 19 a 21, diz assim: se o rei estiver de acordo, que se passe um decreto da parte do rei e uma lei dos medos e dos persas que não pode ser mudada. Essa lei deve dizer que a rainha Vasti nunca mais poderá se apresentar diante do rei Xerxes. Além disso, deverá ser escolhida outra rainha que seja melhor do que ela. Quando este decreto for anunciado em todo o seu grande reino, todos os maridos, qualquer que seja a sua posição, vão ser respeitados pelas suas mulheres. O rei Assuero enviou cartas para todas as províncias do reino, e as cartas eram enviadas a cada província e a cada povo em sua própria língua, e determinavam que cada homem deveria dirigir a sua própria casa, e a autoridade dele deveria ser respeitada. O rei Assuero ali concordou em se divorciar de Vasti, por sua atitude desrespeitosa, o que causaria um grande caos, não só no reinado dele, né? Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou da Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram: que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, e que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam belas moças virgens de boa aparência no harém da cidade de Suzã, sob os cuidados de Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. E a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. E o rei concordou com isto, e assim se fez. Está lá em Esther 2, 2 a 4. E aí Mordecai, que havia criado Hadassa, né, que é Esther, filha do seu tio, a Esther, que, como eu disse no início, que é órfã de pai e mãe, a jovem era bonita e formosa, e depois que o pai e a mãe morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidade de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu
com essas moças para um dos melhores aposentos do harém. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essenciais e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. E quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Ester alcançou favor de todos os que a contemplavam. Assim Ester foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Tá lá Ester 2, de 1 a 7, 9, 12, 15 e 16. Eu aconselho você ler esse livro. E o rei, quando conheceu a Ester, ele amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou favor diante dele, e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Que lindo, né? Então lá Ester 2,17. Ester se casa com o rei Assuero e cumpre sua missão de acordo com os planos de Deus para a vida dela. Quem tem sido você em seu lar, virtuosa? Sábia ou tola? Ester 4,16 diz assim: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Aqui nessa história, todo o povo judeu estava sendo ameaçado por um funcionário do rei Assuero, né? Ele já tinha dado um decreto de que ele iria matar todos os judeus. Ele só não sabia que isso era uma judia, né? E com isso ele não contava. Então, assim, Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia, ela constrói o seu lar, e que a tola, com as próprias mãos, ela destrói. Ester, é evidente em toda a história dela o quanto de sabedoria essa jovem tinha. Porque Ester não era uma mulher de muita idade, sabe? Ela era uma jovem senhora, mas dotada de muita sabedoria. Muita sabedoria. Em todo o livro dela, ela deixa bem claro, sabe? O quanto de Deus havia nela, nas suas atitudes. E aí, cadê? Ali em Ester 5, de 1 a 2, diz assim: no 3º dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se aproximou e tocou na ponta do cetro. Essa história deixa pra gente algumas lições. Eu pontuei 3 lições aqui que, assim, falou muito ao meu coração. Uma delas, né, que é a primeira lição, é que Ester, ela colocou Deus em primeiro lugar. A Ester, ela não foi confiando na sua sabedoria humana, na sua beleza, né, no amor que ela já sabia que o rei tinha por ela. Ela não confiou nessas coisas. A Ester, ela buscou Deus em primeiro lugar, através do jejum e da oração, para resolver um problema que ela, aos olhos dela, aos olhos de Mardoqueu, aos olhos daquele povo que estava atravessando aquele problema naquele momento, era impossível. Impossível. Sabe? Só mesmo uma providência extraordinária de Deus para solucionar aquela situação. E Ester confiou em Deus. A segunda lição que aprendemos com essa história é que Ester, ela respeitou o rei. Embora ela tenha ido até lá, ao palácio, né, e isso não era costume, ele teria que chamar,
mesmo Esther indo até lá, ela aguardou o rei chamá-la para entrar. Ou seja, ela respeitou a autoridade do seu esposo na vida dela. E a terceira lição que eu aprendo é que o rei amou ela a tal ponto de honrá-la, falando para que ela entrasse. Então, o que a gente consegue entender através da vida de Esther? É que toda mulher que ela respeita o marido, ela é amada por esse marido. Toda mulher que honra, ela é honrada. Sabe? Ó, Provérbios 31:10 diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. A rainha Esther, ela era essa mulher virtuosa. E o rei tinha convicção que ele tinha encontrado essa mulher. Essa mulher que excedia o valor de bens materiais. Tanto que ele disse para Esther, a gente vai caminhar nessa história dela e vocês vão ver que ele diz que metade da fortuna dele ele daria para Esther, se assim ela desejasse. Tamanha era a confiança que esse homem tinha nessa mulher. Tamanha era a convicção de que ele tinha, que ele havia encontrado uma mulher mais valiosa que finas joias, que era Esther. Aí o rei perguntou lá em Esther 5:3. O que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser e eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Olha que lindo. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Provérbios 31:11. O coração do rei de fato confiava em Esther. E o coração do seu marido está confiado em você? Nós sabemos quantos problemas existem nos casamentos quando o assunto é dinheiro, não é verdade? E não se engane achando que quem tem dinheiro está isento desses problemas. Pelo contrário, quanto mais dinheiro, maior os problemas, na maioria dos casos. É claro que toda regra tem uma exceção, né? Mas na maioria das vezes é por aí. Quanto mais dinheiro, mais problemas. Porém, no caso do rei Assuero e Esther, ele disse que metade do patrimônio dele ele daria para ela se ela desejasse. Isso porque havia confiança no rei Assuero em Esther. Esther havia conquistado a confiança do seu marido. E seu marido pode confiar em você? Esther respondeu assim, que está lá em Esther 5:4-5. Se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse, peçam a Amã que venham depressa, para que possamos atender o pedido de Esther. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. A mulher virtuosa sabe o momento de calar e a hora certa de falar. Você vê que assim, Esther, ela não saiu atropelando tudo, assim, não entrou lá, né, na frente do rei e já foi falando, colocando toda a situação. Não, pelo contrário. Ela foi sábia no falar. Ela sabia o momento certo de calar. E você? Como você é conhecida? Você é conhecida pela sabedoria ao falar no momento certo e calar se for preciso? A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Está lá em Provérbios 31:25.
Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Ester: qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer? Será dado mesmo que seja metade do meu reino. Ester respondeu: meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para você amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Está lá em Ester 5, 6 e 8. O rei foi com Amã no banquete da rainha Ester no segundo dia, e durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do meu reino lhe será dado. Então a rainha Ester disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendidos como escravos ou escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Ester respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. E quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe na casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que ele seja enforcado nela, e assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Então, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios 31, 26. O que você está disposta a perder para manter a sua família a salvo das investidas do inimigo? Ester estava disposta a perder a sua própria vida pelo seu povo. E às vezes nós, como mulheres virtuosas que somos, não estamos dispostas a abrir mão do nosso egoísmo, das brigas, dos nossos achismos, das reclamações, das críticas, né, da falta de paciência, de negligenciar o sexo no nosso casamento, de tempo nas redes sociais em prol de um tempo de qualidade a sós com Deus, com o nosso esposo ou com os nossos filhos. E enquanto urgente não deixar o lugar que vem ocupando em nossa vida em prol do importante, a colheita não será abundante em Cristo. Nós servimos a um Deus que não quebra princípios por conta do nosso egocentrismo. Então é tempo de nós, como mulheres virtuosas, nos levantarmos e buscarmos a face de Deus. E fazermos do nosso manual de instrução, que é a Bíblia, de fato e de verdade, o manual para as nossas vidas. E vivermos na prática a palavra de Deus. Então, assim, que o Espírito Santo de Deus nos ensine, sabe, a caminharmos em amor, respeito e obediência a Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco, não só nesse tempo, mas durante toda a nossa jornada aqui na Terra. Porque nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos casados com essa pessoa que estamos por acaso, né? Eu costumo dizer que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, assim, eu não sei quais as dificuldades que você tem encontrado hoje para
manter o seu casamento a salvo, mas eu posso te garantir que todas as coisas que você tentar, que você buscar para melhorar o seu casamento, valerão muito a pena. Sabe, a gente tem que lembrar que num casamento não se trata apenas do homem e da mulher. Não se trata apenas de um casal, principalmente quando você tem filho, né? É uma geração, uma continuidade que é dado através do casamento, que vai levar um legado de sucesso por você ter se mantido fiel aos propósitos de Deus, aquilo que a Bíblia te instrui, ou um legado de destruição, de famílias disfuncionais, né? Que poderia, muitas vezes, você pode dizer, eu tive uma família disfuncional. Então, essa família disfuncional pode ter se encerrado na sua vida, a partir do momento que você decide viver segundo o propósito de Deus, seguir o manual de instrução que é a Bíblia Sagrada, viver na prática da mesma, sabe? A partir de você, as coisas podem mudar. A partir de você, as gerações futuras podem ter uma nova história através da sua conduta, do seu testemunho, sabe? Daquilo que você hoje tem plantado, quanto esposa, quanto mãe, quanto família. Então, assim, nós somos o pilar da nossa casa. Nós somos o alicerce. E se nós quisermos firmar um alicerce firme, né? Quisermos um alicerce, na verdade, assim, firme mesmo, é preciso viver segundo o que a Bíblia nos instrui. Porque aí fora tá cheio de promessas, né? Para que você termine seu casamento, que o importante é você ser feliz. Mas não existe felicidade longe da presença de Deus. Isso eu posso te garantir. E se você está aqui ouvindo isso, é porque eu entendo que você é uma mulher que já nasceu de novo, é uma mulher que hoje já não pode mais ser considerada uma criatura, mas sim filha de Deus. Então, como filha de Deus, você já sabe que o seu pai não se agrada do divórcio. Aliás, ele odeia o divórcio, a Bíblia fala sobre isso. Então, assim, para nós, essa não é uma opção. Então, não sendo o divórcio uma opção para as nossas vidas, se o nosso casamento não está bem, qual é a opção que eu tenho? Buscar em Deus sabedoria para fazer com que as situações que estão hoje desconfortáveis para mim, para o meu esposo, para os meus filhos, mudem, melhorem. E eu posso te garantir uma coisa, amada, se Jesus for o centro, se você chamar ele para ser o centro do seu casamento, se você pautar a sua vida nas escrituras sagradas, se você for uma mulher que vai viver no temor de Deus, se você for uma mulher que for priorizar Deus, se você for uma mulher que decide, pode ser a partir de hoje, decide a partir de hoje consagrar o seu matrimônio a Deus, você pode ter certeza que haverá vitória. Pode ser que a vitória não venha no meu tempo e no seu tempo. Porque quem determina um tempo para todas as coisas é Deus. A nós cabe apenas fazermos a nossa parte e confiarmos nele. Porque ele é o nosso Pai e ele quer o melhor para as nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo continue nos auxiliando, nos ajudando nessa jornada. Em nome de Jesus.